Food noise. Você já ouviu falar sobre isso? Que seria alguma coisa como barulho de comida. São algumas pessoas que têm pensamentos insistentes, uma ruminação constante sobre comida. E apesar disso sempre ter sido falado dentro da prática clínica, principalmente para pessoas que trabalham dentro da abordagem comportamental, a ciência não compreendia muito bem e ainda compreende muito pouco sobre. Mas essa semana ela recebeu um artigo específico sobre o tema, no qual saiu uma definição sobre o que seria food noise, que são pensamentos persistentes sobre comida que trazem prejuízos para a pessoa. A pessoa entende aquilo como algo negativo. Então esses pensamentos eles são indesejados, até mesmo disfóricos, e podem trazer prejuízos sociais, mentais, emocionais e também prejuízos físicos. E o que é interessante sobre o food noise, que alguns pacientes, e talvez você mesma se identifique tendo esse food noise, eu falo que é como se fosse o fundo de tela do computador. Que por mais que às vezes você não esteja olhando para ele, quando ele aparece, ele começa a falar com você. Só que é uma ruminação, e é um pensamento que ele não tem começo, meio e fim. Então a pessoa fica o tempo todo com aquele barulho. E isso chega a ser muito angustiante para as pessoas. E não é isso que as pessoas sentem via de regra. E o que tem sido interessante é que com as novas medicações, alguns pacientes relatam que esse barulho parou, que agora eles têm uma clareza mental, um espaço mental que antes não existia. E é muito importante que a gente comece a entender, e a ciência comece a entender um pouquinho, quais talvez sejam esses mecanismos que essas medicações conseguem silenciar esse food noise. E a gente sempre fala, que como as pessoas tratam o processo de emagrecimento ou obesidade como pessoas que só têm força de vontade. E uma pessoa que não tem food noise não consegue imaginar o que é viver com esse barulho constante, com esse pensamento, com essa ruminação insistente, persistente e barulhenta sobre comida. Então, conforme a ciência vai evoluindo, a gente vai entendendo a complexidade do tratamento da obesidade, mas também entendendo cada vez mais que existem possíveis tratamentos para ela. Claro que isso também está associado, talvez, a gente não sabe exatamente os mecanismos, mas está associado provavelmente a questões, sim, hormonais, genéticas, mas também histórico de vida e histórico de relacionamentos inadequados, conturbados com o corpo e com a comida. Então, conseguir entender esses mecanismos, como tratar e como trabalhar isso dentro da prática clínica é fundamental para a gente entender melhor como é que a gente consegue ajudar o paciente a ter mais saúde física, mas também mais saúde emocional.